José, seu castíssimo esposo. Bendito Deus nos seus anjos e nos seus santos. Dai-nos a bênção, ó Virgem Mãe, penhor seguro do sumo bem. Dai-nos a bênção, ó Virgem Mãe, penhor seguro do sumo bem.
homens da Galileia, que olhais vós no céu, Jesus ao céu subiu e assim há de vir em sua glória. Aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Meus irmãos, estamos a chegar ao termo do tempo pascal. O próximo domingo é já o domingo de Pentecostes. Hoje, com 2 dias de atraso, estamos a celebrar a solenidade da Ascensão. Jesus foi para junto do Pai. Um dia grande, um dia em que os apóstolos e a Igreja recebem a missão de continuar a própria missão de Nosso Senhor Jesus Cristo. É um dia também com muitos acontecimentos. O Santo Padre celebrou hoje na Basílica de São Pedro o jubileu das famílias e dirigiu-se expressamente aos filhos, aos pais, aos avós. Teve palavras simpáticas para os avós. Esta manhã tivemos aqui as primeiras comunhões da escola paroquial. Um grupinho de crianças do segundo e do terceiro ano fizeram a sua primeira comunhão, e nesta celebração fazem a sua primeira comunhão aqueles 2 que vinham no cortejo da entrada, 2 manos. O Gabriel já o conhecem, habitualmente está deste lado, porque mesmo antes de fazer a primeira comunhão já serviu ao altar como acólito, e assim como continuará a ser no futuro, se Deus quiser. E a irmã dele, a Evelise, que foram preparados pela Paula, portanto, e pelos seus próprios pais, portanto, estão certamente bem preparados para este momento tão grande para eles e para todos nós, o dia da sua primeira comunhão. Celebramos também hoje o Dia Mundial da Criança, uma ocasião de recordarmos crianças do mundo inteiro, sobretudo aquelas que vivem mais desprotegidas de cuidados e de afetos. Preparemos nós todos, irmãos, para celebrar estes santos mistérios, pedindo a Deus perdão dos nossos pecados. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados.
Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus Todo-Poderoso, fazei-nos exultar em santa alegria e em filial ação de graças, porque a ascensão de Cristo, vosso Filho, é a nossa esperança, tendo-nos precedido na glória como nossa cabeça, para aí nos chama como membros do seu corpo. Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No meu primeiro livro, ó Teófilo, narrei todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, desde o princípio até ao dia em que foi elevado ao céu. Depois de ter dado pelo Espírito Santo as suas instruções aos apóstolos que escolhera, foi também a eles que, depois da sua paixão, se apresentou vivo com muitas provas, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando-lhes do reino de Deus. Um dia em que estava com eles à mesa, mandou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, da qual, disse ele, me ouviste falar. Na verdade, João batizou com água. Vós, porém, sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Aqueles que se tinham reunido começaram a perguntar: Senhor, é agora que vais restaurar o reino de Israel? Ele respondeu-lhes: Não vos compete saber os tempos ou os momentos que o Pai determinou com a sua autoridade. Mas recebereis a força do Espírito Santo que descerá sobre vós e sereis minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judeia e na Samária e até aos confins da terra. Dito isso, elevou-se à vista deles e uma nuvem escondeu-o a seus olhos. E estando de olhar fito no céu, enquanto Jesus se afastava, apresentaram-se-lhe 2 homens vestidos de branco que disseram: Homens da Galileia, por que estáis a olhar para o céu? Disse esse Jesus que do meio de vós foi elevado para o céu, virá do mesmo modo que o vistes ir para o céu. Palavra do Senhor. Ergue-se Deus o Senhor em júbilo e ao som da trombeta. Ergue-se Deus o Senhor em júbilo e ao som da trombeta. Povos todos, batei palmas, aclamai a Deus com brados de alegria.
Porque o Senhor, o Altíssimo, é terrível, o Rei soberano de toda a terra. Ergue-se Deus, o Senhor, em júbilo e ao som da trombeta. Deus subiu entre aclamações, o Senhor subiu ao som da trombeta. Cantai hinos a Deus, cantai, cantai hinos ao nosso Rei, cantai. Ergue-se Deus, o Senhor, em júbilo e ao som da trombeta. Deus é Rei do universo, cantai os hinos mais belos. Deus reina sobre os povos, Deus está sentado no seu trono sagrado. Ergue-se Deus, o Senhor, em júbilo e ao som da trombeta. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Irmãos, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda um espírito de sabedoria e de revelação para o conhecerdes plenamente e ilumine os olhos do vosso coração, para compreenderdes a esperança a que fostes chamados, os tesouros de glória da sua herança entre os santos e a incomensurável grandeza do seu poder para nós, os crentes. Assim o mostra a eficácia da poderosa força que exerceu em Cristo, que ele ressuscitou dos mortos e colocou à sua direita nos céus, acima de todo o principado, poder, virtude e soberania, acima de todo o nome que é pronunciado, não só neste mundo, mas também no mundo que há de vir. Tudo submeteu aos seus pés e pô-lo acima de todas as coisas, como cabeça de toda a Igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que preenche tudo em todos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Ide e ensinai todos os povos, diz o Senhor. Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós.
Leitura do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: está escrito que o Messias havia de sofrer e de ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e que havia de ser pregado em seu nome o arrependimento e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas disso. Eu vos enviarei aquele que foi prometido por meu Pai. Por isso permanecei na cidade, até que sejais revestidos com a força do alto. Depois, Jesus levou os discípulos até junto de Betânia e, erguendo as mãos, abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi elevado ao céu. Eles prostraram-se diante de Jesus e depois voltaram para Jerusalém com grande alegria e estavam continuamente no templo bendizendo a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, temos aqui este pequeno imbróglio cronológico no livro dos Atos dos Apóstolos. Lemos os 11 primeiros versículos do livro dos Atos, cujo autor é o mesmo do terceiro Evangelho, isto é, São Lucas. E São Lucas diz-nos que a Ascensão aconteceu 40 dias depois da Páscoa. Se apresentou vivo, com muitas provas, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando-lhes do reino de Deus. E foi neste mesmo dia que do Monte das Oliveiras se elevou ao céu. A Igreja celebra a Ascensão do Senhor não no 40º dia, mas 43 dias depois da Páscoa. Celebra no 7º domingo da Páscoa. Por razões óbvias. É assim em Portugal e em todos os países onde a quinta-feira da Ascensão não é feriado. Num dia tão solene, seria lamentável que os fiéis não tivessem possibilidade de ir à missa. E habitualmente, nos dias de trabalho, não é muito fácil ir à missa, ou então numa missa solene, mais comprida. Portanto, a Igreja, em Portugal, celebra a Ascensão no 43º dia. E depois o Evangelho, que também nos narra a Ascensão, e também é da autoria de São Lucas, no ano C, temos esta feliz coincidência, ouvimos, como o evangelista do ano é o evangelista São Lucas, ouvimos a narração da Ascensão, quer nos Atos dos Apóstolos, quer no Evangelho, ambas da autoria de São Lucas. Mas São Lucas, aqui no Evangelho, como reparastes, não falou nos 40 dias. E até dá a ideia que a Ascensão terá sido no dia de Páscoa. Mas São Lucas não se atrapalha com estes pormenores cronológicos. E essa é uma indicação preciosa para nós. Aquilo que nós professamos na fé é que depois de ter ressuscitado, Jesus ainda teve um tempo para aparecer ressuscitado, não apenas aos apóstolos, mas aos discípulos e
a Maria Santíssima e às Santas Mulheres, ainda teve tempo de dar aos apóstolos as últimas instruções e depois subiu ao céu. Subiu ao céu. Reparai, irmãos, como é importante para nós esta festa. Nós estamos no ano jubilar da esperança, somos peregrinos de esperança. E que outra festa que não esta, da Ascensão, pode incutir a esperança no nosso coração. Jesus, quando encarnou, no momento da sua encarnação, não deixou no céu, não deixou junto do Pai a sua divindade. Trouxe-a com ele. Jesus que assumiu, que foi gerado segundo a carne, no seio virginal de Maria por virtude do Espírito Santo, nem por um só momento deixou de ser Deus. E, como é óbvio, agora, ao voltar para junto do Pai, também não deixou cá a sua humanidade. A sua humanidade, uma humanidade como a nossa, foi com ele para o céu e está à direita do Pai. Como indicação daquilo que nos acontecerá também a nós, à nossa humanidade. Também seremos glorificados no céu, como já está uma humanidade como a nossa, aquela que foi a humanidade de Jesus Cristo. Portanto, irmãos, essa humanidade que já está glorificada no céu, como que nos atrai. E aqui, nos momentos, quaisquer que sejam, felizes e alegres, puxa por nós, puxa-nos à esperança, faz-nos ver com clareza aquilo a que estamos destinados. E aquilo que, de algum modo, nós já podemos experimentar aqui na Terra. A segunda leitura, como ouvistes, é tirada da carta de São Paulo aos Efésios. São Paulo, estamos nos primeiros versículos da carta aos Efésios, ele começa o seu livro com uma oração da ação de graças ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, e pede para nós um espírito de sabedoria que nos ilumine, que ilumine os olhos do nosso coração para vermos aquilo que já somos por misericórdia de Deus. Já temos a vida de Deus em nós. De facto, já podemos desde já aqui na Terra viver como filhos de Deus, como filhos no Filho. Já não somos servos, mas filhos. E nada mais adequado a quem, como aconteceu com os apóstolos, é chamado a continuar a própria missão de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus não apenas nos remiu, não apenas nos deu o exemplo, mas ao mandar-nos, como mandou aos apóstolos, continuar a sua própria missão, deu-nos a sua vida, deu-nos o Espírito Santo, constituiu-nos como filhos, para que assim, apoiados não nas nossas próprias forças, mas naquilo que somos por graça de Deus, possamos anunciar a boa nova, possamos perdoar, possamos amar, possamos ser sinais de esperança neste mundo tantas vezes desesperado e aos tombos, caminhando sem rumo.
no início dos Atos dos Apóstolos, não é? No início desta narração que nós hoje ouvimos, São Lucas dedica este seu livro, em que fala dos Atos dos Apóstolos, em que fala dos primeiros tempos da Igreja, este livro da Igreja, este livro que nos mostra aquilo que o Espírito Santo faz naqueles que se assumem como discípulos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele dedica este livro, no meu primeiro livro, que é o Evangelho, já o havia dedicado a Teófilo. E agora, de novo, dedica este seu livro a Teófilo. Teófilo pode não ser um homem histórico, um amigo de São Lucas. Teófilo pode ser cada um de nós. Teófilo quer dizer amigo de Deus. E, portanto, a todos nós que queremos ser amigos de Deus, já que Deus nos fez seus amigos, seus filhos, é dedicado este livro. E, propriamente, a narração da Ascensão vem mais para o fim. Jesus começa a subir ao céu, começa a ser ocultado por uma nuvem, e os apóstolos instintivamente começam a olhar para o céu, a ver Jesus ir. E aparecem estes dois homens que nós já conhecemos das aparições, ou melhor, da descoberta do túmulo vazio por Maria Madalena. Também apareceram dois homens animando e elucidando Maria Madalena. Agora aparecem de novo para lembrar aos apóstolos e para lembrando-os a eles, lembrarem-nos a nós que a vida do cristão não é uma alienação, não é olhar o céu, mas é olharmos os irmãos, olharmos a nossa circunstância, olharmos o mundo, para aí darmos testemunho. Homens da Galileia, porque estáis a olhar para o céu. Esse Jesus que do meio de vós foi elevado para o céu, virá do mesmo modo que o vistes ir para o céu. Então não devemos olhar o céu. São Paulo diz que devemos olhar as coisas do alto. Sim, mas ao mesmo tempo assumimos os nossos compromissos aqui na Terra. Nós não damos férias a Deus. Nós comprometemos Deus na nossa vida, que é assim que Ele quer viver em nós, comprometido no nosso viver, para podermos fazer em nome de Deus e para podermos todos os dias fazermos-nos em Deus. São Lucas, na narração da Ascensão, com que termina o seu primeiro livro, o Evangelho. Aliás, hoje, em vez de leitura do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas, na liturgia diz-se conclusão do Santo Evangelho segundo São Lucas. São Lucas sublinha muito a importância de Jerusalém. São Lucas começa o seu Evangelho em Jerusalém, no templo, na aparição do anjo a Zacarias, quando cumpria aquilo que tinha a cumprir no templo. E termina o seu Evangelho também em Jerusalém. Jerusalém é assim um ponto de atração para todos os discípulos e continua a ser.
como o nosso coração se torna pequenino quando nós ouvimos hoje e ouvimos tantas vezes falar de Jerusalém e da Terra Santa, mas sobretudo de Jerusalém, as coisas que por lá se passam. É a nossa cidade, a cidade santa, aquela que está sempre na nossa boca. Se eu de ti me não lembrar, Jerusalém, fique presa a minha língua ao paladar, dizemos nós com o salmista. E depois subiu aos céus e enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi elevado ao céu. E os apóstolos cumprem ou realizam o primeiro ato de culto. Eles prostraram-se diante de Jesus e depois voltaram para Jerusalém com grande alegria e estavam continuamente no templo bendizendo a Deus. Os apóstolos prostram-se diante de Jesus. Este ano houve uma circunstância feliz, porque a festa da Ascensão vem mesmo a seguir à festa da visitação de Nossa Senhora, a sua prima Santa Isabel, com que termina o mês de maio, depois do Espírito Santo ter gerado Jesus no seu seio virginal. Maria apressadamente vai a Jerusalém levar Jesus a Isabel, e àquele que Isabel já estava a gerar no 6º mês da sua gravidez, João Batista. Nossa Senhora percebeu rapidamente qual era a sua missão: estar com Jesus, ser corredentora com Jesus, levar Jesus. Meus irmãos, e é esta a missão com que ficamos. Jesus partiu, mas continua presente através da sua igreja, continua presente através de nós, para que nós possamos levar Jesus aos outros. E quanto mais nós somos de Jesus, mais sentimos este dever. A Evelise e o Gabriel hoje vão comungar Jesus. E esta transformação deles próprios em Jesus, que vai acontecendo e há de continuar a acontecer, mais os compromete na missão. E por isso hoje convidava todos, em especial os seus pais, a Jennifer e ao Carlos, a pedirem a Nossa Senhora que esteja com eles, para que eles que recebem, como todos nós, esta missão de levar Cristo aos outros, contem sempre com a ajuda de Nossa Senhora e se confiem à maternidade de Nossa Senhora para que ela os leve a Jesus e os ajude a levar Jesus aos outros. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas e por nós homens e para a nossa salvação desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica.
professa um só batismo para a remissão dos pecados e espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos irmãos, no dia em que o Senhor Jesus subiu ao céu, invoquemos a sua intercessão pelos homens e mulheres do mundo inteiro, dizendo com alegria: Cristo elevado ao céu, ouvi-nos. Cristo elevado ao céu, ouvi-nos. Pelos pastores da Igreja, enviados por Jesus a anunciar o Evangelho em toda parte, para que vivam animados pelo Espírito Santo, oremos. Cristo elevado ao céu, ouvi-nos. Pelos que buscam o Deus olhando o céu, para que o reconheçam também na terra, nos mais pobres e nos que choram ou estão sozinhos, oremos. Cristo elevado ao céu, ouvi-nos. Sem Cristo, para que a luz da fé os ilumine e recebam o batismo no Espírito Santo, oremos. Cristo elevado ao céu, Ouvi-nos. Cristãos e pelos seus lares, para que sejam um sinal do amor de Deus e uma escola do Evangelho para seus próprios filhos, oremos. Cristo elevado ao céu, Ouvi-nos. Unidos em assembleia, para que Jesus nos chame um dia a contemplar a glória eterna do Pai, onde Ele habita, oremos. Cristo elevado ao céu, ouvi-nos. Rezemos também pela Evelise e pelo Gabriel, que hoje fazem a sua primeira comunhão, e por todos aqueles que no mundo inteiro, hoje também, com certeza, em muitos sítios, foi dia de primeiras comunhões, mas em especial por as crianças da nossa escola que fizeram a sua primeira comunhão esta manhã, para que Jesus cresça neles e viva neles, para que por eles também Jesus viva nas suas famílias, nas suas escolas, nos seus bairros, onde eles estiverem. Ouvi-nos, Senhor. Cristo elevado ao céu, ouvi-nos. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, escutai as nossas súplicas e fazei-nos desejar as moradas eternas, onde viveis e intercedeis por nós, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Acclamai Jesus Cristo, cantai o homem novo, vós que sois sua igreja, vós que sois o seu povo. Aquele que se ergueu no firmamento, como o sol vencedor em noite escura, virá de novo no final dos tempos para julgar a humana criatura. Acclamai Jesus Cristo, cantai o homem novo, vós que sois sua igreja, vós que sois o seu povo.
Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba ao Senhor por tuas mãos este sacrifício, honra e glória do seu nome, para o nosso bem e toda a Santa Igreja. Recebei, Senhor, o sacrifício que vos oferecemos, ao celebrar a admirável ascensão do vosso Filho, e por esta sagrada permuta de dons, fazei que nos elevemos às realidades do céu. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Porque o Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória, vencedor da morte e do pecado, subiu hoje ao mais alto dos céus, ante a admiração dos anjos, e foi constituído mediador entre Deus e os homens, juiz do mundo e Senhor dos senhores. Ele não abandonou a nossa condição humana, mas subindo aos céus como nossa cabeça e primogênito, deu-nos a esperança de irmos um dia ao seu encontro, como membros do seu corpo, para nos unir à sua glória imortal. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e todos os coros celestes proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Nas alturas, bendito que vai em nome do Senhor. Nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade, reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo em que o nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho unigênito, colocou à direita da vossa glória a nossa frágil natureza humana, unida à sua divindade, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão XIV, o nosso Patriarca Rui e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos dos vossos servos Maria José de Sequeiros Barreto de Araújo António Carlos Araújo Lopes, seus pais, sogros e familiares defuntos. De Maria Pereira Gerardo, no 30º dia da sua morte, e de Maria Luísa Macedo e Ernesto Macedo. De Maria Eva do Carmo Pereira e João Pereira Gerardo, a quem chamastes para vós. Configurados com Cristo na morte, com Cristo tomem parte na ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram já deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de todos nós, Senhor, que nos associamos a uma intenção da ação de graças a São Miguel Arcanjo e vos damos graças pelo aniversário natalício de Nuno Jesus. E dai-nos a graça de e vos suplicamos a conversão do Nuno. E dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. É o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudai-vos, irmãos, na paz e no amor de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
tirais o pecado do mundo. Dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Eu estou sempre convosco, até ao fim dos tempos. Eu estou sempre convosco. Eu estou sempre convosco, até ao fim dos tempos. Eu estou sempre convosco. Em vós, Senhor, me refugio. Jamais serei confundido. Pela vossa justiça, salvai-me. Prestei ouvidos e libertai-me. Eu estou sempre convosco, até ao fim dos tempos. Eu estou sempre convosco. Sede para mim um refúgio seguro, a fortaleza da minha salvação. Vós sois a minha defesa e o meu refúgio. Meu Deus, salvai-me do pecador, do homem iníquo e violento. Eu estou sempre convosco, até ao fim dos tempos. Eu estou sempre convosco. Sois vós, Senhor, a minha esperança, a minha confiança desde a juventude. Desde o nascimento vós me sustentais, desde o seio materno sois o meu protetor. Em vós está sempre a minha esperança. Eu estou sempre convosco, até ao fim
nos tempos, eu estou sempre convosco. Fui objeto de admiração para muitos, porque vós sois o meu seguro refúgio. A minha boca está cheia do vosso louvor, cantando continuamente a vossa glória. Eu estou sempre convosco, até ao fim dos tempos. Eu estou sempre convosco. Eu estou sempre convosco, até ao fim dos tempos. Eu estou sempre convosco. Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, que durante a nossa vida sobre a terra nos fazeis saborear os mistérios, nos mistérios divinos, despertai em nós os desejos da pátria celeste, onde já se encontra convosco em Deus a nossa natureza humana, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Tinha dois avisos, e ambos referentes ao próximo sábado, que é o primeiro sábado do mês de junho. Temos aqui os primeiros sábados com os heraldos do Evangelho a partir das 2h30 da tarde. Confissões, às 4 terço e meditação, e depois a Santa Missa, às 5. E às 4 horas, no salão da Irmandade do Sacramento, na rua Almirante Pessanha, número 1, teremos uma conferência sobre Santo António. Santo António e a Palavra de Deus. O conferencista é o padre Jorge Marques, que é franciscano e que é o reitor da Igreja de Santo António. Não percam. Uma boa forma de celebrar também o Santo António neste mês de junho, que é o mês do Sagrado Coração de Jesus. Queria pedir à Paula se podia vir dar os diplomas. A Evelise e ao Gabriel. Podem vir? É? Não dá, tu. E agora vou invocar sobre todos a bênção de Deus. Hoje uma bênção mais reforçada sobre esta família e concretamente sobre estes membros desta família, a Evelise e o Gabriel. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, irmãos, e que o Senhor vos acompanhe. Saudai, ó povos, o Salvador,
casar.